Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos teus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Oi, meu irmão, que bom estar esse dia junto com você, mesmo virtualmente, podendo adorar e louvar a Deus. Nesse momento tem um texto que eu quero compartilhar contigo. Eu não vou ler, mas você pode ler depois lá em Lucas, no capítulo 21, no versículo de 1 até o versículo 4, em que conta que Jesus estava observando as pessoas que ali iam adorar a Deus com seus dízimos e com suas ofertas. E Jesus, olhando o coração daquelas pessoas, ele vê pessoas com muito dinheiro dando a sua oferta, e uma pessoa pobre, uma viúva pobre, dando ali 2 moedinhas. E depois Jesus vira e diz para as pessoas que estavam, os discípulos: olha, aquela pessoa, ela fez uma oferta que agradou a Deus. A viúva deu mais do que todos, é o que Jesus fala. Porque ela deu de coração, porque ela deu tudo que ela tinha. A gente tem esse momento aqui como igreja, em que a gente, juntos, nós somos convidados a dar ao Senhor, a devolver a Deus. Durante todo esse tempo, a gente tem falado que nós somos mordomos de tudo aquilo que Deus tem nos dado. E hoje, mais uma vez, eu quero te convidar a entregar o teu coração em adoração a Deus, dando o seu dízimo, dando a sua oferta, e já agradecer. Agradecer porque muitas vezes você tem nos dado a chance de levar essa renda, de levar a sua oferta a outras pessoas. Essa igreja,
ela recolhe tudo aquilo que você dá e investe em pessoas, investe em missionários, com responsabilidade social. Então, agradeço a Deus por tudo que você tem doado e te convido, como igreja, convido você que faz parte da igreja, convido você que está assistindo hoje e que se sentir o desejo no coração de ajudar essa igreja a alcançar pessoas, ajudar essa igreja a ajudar outras pessoas. Está aí na tela um local onde você pode fazer um depósito, um local onde você pode fazer a transferência. E eu tenho certeza que Deus olha o teu coração e sabe que você entrega de coração, entrega com alegria. E com certeza Deus vai falar uma hora para mim e para você que você deu mais que todos os outros, porque você deu de coração. Quero orar contigo, quero orar por esse momento, por tua casa. Deus, em nome de Jesus, ao mesmo tempo que eu convido os meus irmãos à adoração do dízimo e oferta, eu também quero pedir por ele, pedir pela casa dele, pedir pela vida financeira dele, pedir pelo que o Senhor possa derramar sobre a casa do meu irmão, a cada dia mais, da bênção dos céus. A bênção dos céus, que envolve tudo, inclusive a parte financeira. Que meu irmão possa cada dia confiar no Senhor e ver, e sentir, e perceber que o Senhor é quem cuida de nós, porque Tu estás conosco em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, oh. Chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele
continua. Olá, queridos, graça e paz da parte de Jesus. Quero te desejar uma abençoada manhã de domingo. Que seja um tempo precioso de Deus para nós. Que o Senhor possa falar profundamente ao seu coração. Temos já há algum tempo caminhado nessa jornada, um mês para viver, e o nosso coração tem sido desafiado. Eu particularmente tenho me sentido profundamente desafiado pelo Senhor, pela sua palavra, a viver uma vida abundante, significativa, uma vida que faça sentido, não só para mim, mas para aqueles que me cercam e, acima de tudo, faça sentido para o reino de Deus. Não dá para viver de qualquer maneira, é preciso viver com profundidade. Como já foi afirmado nessa campanha, todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Que tipo de vida você deseja viver? Qual o legado que você deseja deixar aqui na Terra quando você encerrar a sua trajetória? Que história contarão sobre você? Que marcas você deixará naqueles que ficarão? E o reino dos céus registrará que tipo de existência quando o seu nome estiver sendo avaliado, a sua trajetória estiver sendo avaliada? Como será essa avaliação? Bom, essas reflexões são necessárias para que a gente possa viver uma vida decente, uma vida abundante, profunda, como o Senhor nos propôs na sua palavra, ao nos chamar para si mesmo, em amor. E eu quero então, nesse momento, ler um texto da palavra de Deus registrado em Colossenses capítulo 3, uma passagem belíssima do apóstolo Paulo, e fala profundamente ao nosso coração. E eu quero ler 3 versos dessa narrativa, e diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, em Deus. Interessante olhar para essa passagem porque ela nos desafia a pensarmos numa ótica que o reino dos céus nos propõe. Ela desafia a mim e a você a ressignificar o modo como nós enxergamos a nós mesmos, a nossa trajetória, o futuro, as escolhas que fazemos e tudo mais. E antes da gente meditar nessa palavra, eu quero orar com você. Pedir que Deus nos fale ao coração, que Ele possa ministrar a nossa vida pela sua palavra. Vamos orar? Deus, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor não nos deixou às cegas aqui na terra. Temos a presença do Teu Espírito Santo nos habitando. Temos a palavra revelada do Senhor que tem nos conduzido, nos direcionado na nossa existência. E a nossa oração, Deus, nesta manhã de domingo, é que o Senhor possa ministrar ao nosso coração. Que a Tua palavra possa, Deus, realmente trazer mais do que entendimento, mas mudança de atitude, de parâmetros, de visão, que o Senhor possa nos falar ao coração. Portanto, desvenda os nossos olhos, Senhor, para que possamos enxergar as maravilhas da Tua lei. Essa palavra que nós acabamos de ler, Paulo, como dizia, nos propõe a ressignificar o nosso olhar, o modo como nós percebemos a vida, a missão, a nós mesmos, o casamento, a igreja, tudo é ressignificado a partir desta pequena expressão de Paulo, quando ele nos chama atenção para procurarmos aquilo que é do alto. Bom, e portanto ele traz aqui uma dicotomia extremamente relevante de ser analisada. De um lado, somos terrenos, vivemos numa terra, somos humanos, de carne e osso. Ao mesmo tempo, ele nos mostra uma outra dimensão, eterna, espiritual, e deixa bem claro para nós, nessa palavra, que nós temos uma natureza celestial. O Cristo que nós amamos, que nós nos entregamos a Ele, mudou não somente o nosso destino, mas mudou também a nossa natureza. Fomos comprados por um alto preço, de tal modo que a própria palavra de Deus vai dizer que Deus nos vê a partir de então como filhos por adoção e como amigos. Um Deus que era de longe, agora é um Deus que se mostra bem pertinho de nós. A própria pessoa de Cristo, é interessante observar o que a Bíblia chama a atenção quando vai nomeá-lo de Emanuel, Deus conosco, um Deus que se aproxima, que vive conosco, que anda conosco, que partilha da nossa existência, que compartilha da nossa vida, família, trabalho, um Deus que se interessa com a nossa jornada aqui na terra. E agora é hora então de nos posicionarmos. Apesar de estarmos aqui na terra, apesar de trabalharmos por aqui, pagarmos as nossas contas por aqui, apesar de termos que educar nossos filhos, inclusive para o trabalho, para a vida acadêmica, apesar de estarmos vivendo uma vida terrena,
portanto passageira, temos em nós habitando a eternidade. A presença de um Deus que nos comprou para si diz que uma vez que nós nos rendemos a Ele e o confessamos como Senhor da nossa vida, somos marcados para vivermos uma vida eterna com Ele. É por isso que Paulo vai dizer num outro momento que aquele que espera em Deus apenas para esta vida é digno de lástima, é digno de lamentação. Alguém que espera em Deus somente para essa existência não entendeu a grande vocação da fé, não compreendeu o grande chamado espiritual. Essa terra, ou nesta terra estamos de passagem, mas a Bíblia diz que não é aqui o nosso lugar de descanso. A palavra de Deus deixa bem claro para mim e para você que a nossa nação, a nossa pátria, ela é celestial. E é por isso que Paulo também vai dizer que nós somos como peregrinos. Estamos como que tabernaculando. Em outras palavras, estamos como uma cabana que está sendo montada ou foi montada, mas brevemente será desmontada. Essa vida breve, passageira, que é como o vapor, que rapidamente desaparece, que é como o lírio do campo, que mesmo na sua beleza, em algum momento ele murcha e ele já não tem a sua serventia. A gente percebe então essa brevidade da vida, essa finitude da vida sendo anunciada o tempo todo pela palavra de Deus. Em outras palavras, está dizendo, olha, viva esta vida aqui e agora intensamente, mas não se prenda a ela, porque temos uma vida que transcende para a eternidade. Existe algo para além do instante, para além do momento. Existe uma vida eterna. Por isso que a Bíblia diz que Deus, em Cristo, amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que coisa extraordinária. Um Deus que nos ama para nos trazer de volta o privilégio da eternidade. Lembrando a você que lá atrás, no Gênesis, no início de tudo, temos a história de Adão e Eva, uma história clássica que fala de um casal que estava ali habitando aquele paraíso, aquele lugar perfeito, que tinha plena comunhão com o Senhor e que vivia uma experiência de eternidade. Então logo o pecado entrou no coração daquele casal e eles transgridem, eles se rendem à tentação da serpente. O que a Bíblia diz que eles passam a experimentar um monte de coisas. Dentre essa relação de coisas que a experiência humana daí para frente demarcaria, temos a experiência da dor, a experiência da morte. Aquilo que foi criado para ser eterno, agora tem prazo de validade. E temos agora a experiência da morte. Inclusive, na mesma história desta família, temos um assassinato. Caim mata Abel, um irmão, governado por uma inveja, mata o seu outro irmão. E é interessante observar que a morte passa, então, a perturbar a existência humana daí para frente. E é tão perturbadora a morte que vamos encontrar na própria pessoa de Cristo a experiência desta dor quando ele percebe, junto com Marta e Maria, irmãs de Lázaro, a perda de um amigo. Obviamente ele sabia que a ressurreição seria uma realidade e não estava ali chorando pela impossibilidade de ter a vida devolvida àquele amigo, porque ele mesmo dizia, olha, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele sabia, mas interessante que naquele momento, como humano, há uma dor que é a dor da separação, e ali nesse caso de dois amigos, Lázaro era um amigo de Jesus, assim como Marta e Maria. Se Jesus chorou, como diz a palavra de Deus, o que sobraria para mim e para você? Que reação teríamos diante da morte? Um inimigo tão severo, tão brutal, que de algum modo nos amedronta, e por mais que você e eu não tenhamos medo do que vem depois da morte, a morte em si é uma experiência dolorosa, porque nós não fomos criados para a morte. A forma como Deus nos criou, Ele nos criou para a eternidade. A grande questão é que essa eternidade ela foi roubada de nós pela nossa transgressão. Ao pecarmos como raça humana, nós perdemos o direito da eternidade e temos agora a marca da morte e temos a história da morte. A Bíblia Sagrada vai falar de histórias, e muitas histórias de pessoas que sofreram com a morte de alguém, ou pessoas que sofreram na sua própria vida a experiência dessa ruptura com a vida e a entrada na experiência da morte. Quantas pessoas ainda sofrem, e eu e você somos candidatos também a sofrermos em algum momento, quando a morte bater a porta da nossa família, e não dá para dizer, olha, eu estava preparado. Ninguém está preparado para a morte, porque nós não fomos criados para morrer, fomos criados para a eternidade. E é por isso, então, que eu quero olhar para essa passagem de Colossenses com algum cuidado, porque Paulo vai dizer, portanto, já que vocês ressuscitaram
com Cristo. Veja, ele está dizendo a uma igreja que não havia experimentado a morte ainda, mas que ele sabia que a morte seria uma realidade. Mas diz, olha, a vida de Deus, por meio de Cristo, está em vocês. Vocês não precisam mais ter a experiência da morte como uma experiência que comunica um ponto final, mas a morte como reticências, como uma história que continua para a eternidade, como uma passagem, uma ponte, não como ponto final, mas como o início de uma nova trajetória. E nesse momento ele diz, portanto, procurem as coisas que são do alto. Ele está dizendo, olha, existem coisas terrenas, existem coisas celestiais, existem coisas que são passageiras, que são sazonais, existem outras que são eternas, que duram para sempre. Ele diz, procure essas coisas que vêm do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas que são terrenas. Veja só, ele não está nos convidando a vivermos na eternidade e esquecermos da vida que acontece aqui e agora. Seria, na verdade, até uma forma leviana de viver a fé cristã, até porque a Bíblia nos recomenda vivermos aqui e agora de um jeito tremendo, profundo, uma vida abundante. Mas está dizendo, olha, não se amarre a essa experiência terrena. Não se fixe nela. Não olhe para essa experiência como se fosse a única condição de existir, porque nós existimos para além desta vida. E olhe para essa vida como uma experiência de passagem, como um treinamento, como uma experiência em que nós ensaiamos a nossa eternidade. Portanto, ele diz que vocês mantenham o pensamento de vocês nas coisas do alto, naquilo que é transcendente, celestial, e não nas coisas que são terrenas. O que isso muda na prática? A Bíblia diz que onde estiver o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. Se o nosso tesouro ele é celestial, ele é eterno, e sendo mais específico, se o nosso tesouro é Cristo, o reino de Deus, a experiência que transcende a nossa própria humanidade e que nos faz habitar com Cristo pela fé nesse tempo e viver com Ele eternamente assim que encerrarmos esta vida. Essa experiência que parece não ser tangível nesse momento da nossa história, parece algo tão subjetivo, abstrato, distante, ele diz para nós, isto é uma verdade. Esta é uma experiência real e precisamos crer nessa experiência, porque quando a gente começa a entender que a eternidade é uma realidade, que a vida encerra por aqui, que há não somente uma ideia de finitude, mas existe de fato um fim. Iremos ter que viver uma eternidade e prestaremos contas a Deus por aquilo que fizemos nesta vida, na eternidade. E diz então, precisamos começar a enxergar a vida por esse prisma eterno. Precisamos começar a enxergar a vida por essa condição das lentes da eternidade. Voltando ao raciocínio que disse, se por um lado o pecado nos roubou esse lugar da eternidade e nos deu, infelizmente, a experiência da morte e da dor, vamos olhar para a própria experiência, um pouco mais adiante no Novo Testamento, de um Cristo que nos oferece o privilégio da vida, aqui trazido pela experiência da ressurreição, como sendo uma palavra que vai comunicar a máxima da vida de Deus sobre a minha existência e sobre a sua existência. Até aqueles que morreram, se estão em Cristo, no último dia, ressuscitarão. O que ele está nos mostrando, e eu queria então deixar bem claro nessa manhã de domingo, é que nós não podemos viver nessa experiência tangível, terrena e de forma abundante, profunda, se não usarmos as lentes da eternidade. Eu preciso olhar para a minha família a partir desse olhar da eternidade. Eu preciso olhar para o meu trabalho a partir dessas lentes da eternidade. Eu preciso olhar para o meu ministério, para a minha vida, para o meu corpo. Eu preciso olhar para os meus desejos, meus pensamentos a partir das lentes da eternidade. Porque se eu começo a enxergar do jeito de Deus, se eu começo a perceber a vida do jeito de Deus, eu tenho certeza que isso muda radicalmente o modo como nós vivemos a nossa experiência terrena. Até viveremos por aqui, teremos nossos pés exatamente aqui no chão, mas nosso coração no céu, nosso coração na eternidade, entendendo que o que plantamos aqui não será colhido apenas aqui. Tem gente que diz isto, aqui se faz, aqui se paga. Bom, de certo modo, eu diria, é uma meia-verdade. Mas não é uma verdade plena, porque nós não pagamos apenas aqui, existe uma prestação de contas eterna. Plantamos aqui, mas iremos ter que prestar contas da nossa semeadura na eternidade. A Bíblia diz que todos nós iremos comparecer
diante do tribunal de Cristo e prestaremos contas pela nossa vida, por aquilo que fizemos com o nosso corpo, ou bem ou mal. O Senhor está nos convidando nessa jornada de 30 dias para vivermos, também a considerarmos a eternidade. A gente vive como se a morte nunca fosse chegar para nós. A gente vive até com uma ideia de fim, mas não com um senso de finitude cravado em nosso coração, que é reafirmado diariamente, que nos faz entender e acreditar, olha, uma hora vai acabar. E quando o fim chegar, quando os seus olhos se fecharem, quando a vida encerrar para você, aonde você vai viver a sua eternidade? O que vem depois? É nisso que Paulo nos recomenda, a enchermos nossa mente e nosso coração com aquilo que é eterno, a procurarmos aquilo que é eterno, a mantermos o nosso pensamento nesse foco da eternidade. Pois ele diz, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Essa expressão, vocês morreram, ele está dizendo, vocês morreram para a vontade de vocês. Esse ego inflado que concorria com a vontade de Deus, agora não concorre mais. Esse ego inflado que impedia você de andar com Jesus e de entender que a vida transcende para a eternidade, isso agora não é mais uma verdade, porque esse ego ele foi cravado na cruz. Esse ego inflado ele foi submisso àquilo que o Senhor faz por mim e por você na cruz. Há uma grande demonstração de amor. A gente se rende a Cristo e o nosso ego inflado, ele agora morre na cruz. A gente passa a viver não mais a vida que a gente quer para a gente mesmo a partir do nosso prisma pessoal. A gente passa a desejar uma vida que é também desejo de Deus, ou sobretudo desejo de Deus para nós. A Bíblia deixa bem claro para mim e para você que sem o Senhor Jesus nada podemos fazer e que a alegria só será plena em nós quando estivermos conectados à videira verdadeira que é Cristo. É nessa relação com Jesus que temos de volta o privilégio da eternidade. Não só a eternidade como destino, como lugar em que nós experimentaremos a vida após essa morte, ou após a morte, mas também a eternidade como condição de como enxergar a vida, princípios, valores, padrões, tudo é diferente. Paulo chega a dizer que tinham coisas que ele considerava como lucro, mas ele se converte a Cristo e diz, olha, o que parecia lucro agora para mim é prejuízo, e o que parecia prejuízo agora é lucro. Ele está ressignificando as coisas, dizendo, eu passei a enxergar a vida de um outro modo. Há uma expressão, e eu quero pensar nessa expressão com vocês, essa expressão é de Jim Elliot, uma frase que nos faz refletir e afirma o seguinte, não é tolice dar aquilo que não se consegue manter para ganhar o que não se pode perder. Vou repetir, não é tolice dar aquilo que não se consegue manter para ganhar o que não se pode perder. Tem coisas que não podem ser perdidas e há outras que não podem ser mantidas. Por vezes mantemos uma vida tão egoísta, uma vida tão centrada em nós mesmos. A nossa humanidade nos convoca para sermos assim, pessoas que infelizmente são amantes de si mesmas, como dizia Paulo escrevendo ali ao jovem pastor Timóteo, ele fala dos últimos dias, diz, nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos, serão amigos dos prazeres. Estamos vivendo esse tempo de pessoas que aprenderam a se amar, e não falta livro de autoajuda para te ensinar a gostar de você, mas um Deus que está nos ensinando a gostar mais de nós mesmos apenas, mas aprender a amá-lo e amar aquele que nos cerca, a viver uma vida tão relevante em que a nossa experiência, mesmo terrena, tenha marcas de eternidade em nós e naqueles com os quais nós convivemos. Você trabalha com alguém durante uma vida toda, mas se você não marcar a vida dele de algum modo com a eternidade, esse trabalho não fez muito sentido. Você tem o privilégio de ficar 20, 30 anos na convivência direta com seus filhos, alguns menos, alguns mais. Você não marcou a vida dos seus filhos com a eternidade, essa relação não teve tanto significado. Você ficou casado, casada, se você não marcou a vida do seu cônjuge com a eternidade, também não fez tanto sentido, porque tudo encerra na sepultura, quando a eternidade não é a lógica que rege aquela história, aquela relação, aquela família, mas nós podemos ter as marcas da eternidade por onde nós andarmos, independente da sua profissão, se você é um mecânico, professor, psicólogo, pastor, se você é dona de casa, se você de repente trabalha com gastronomia, independente da sua profissão, aonde você for, você pode imprimir as marcas da eternidade, porque é o que a Bíblia diz, que nós devemos manter o nosso pensamento nas coisas que são do alto, não nas que são terrenas e passageiras. Isso faz com que você não apenas abrace, mas o seu abraço
comunica a eternidade, porque você fala de Jesus, você fala de céu, você fala de pecado, mas fala de perdão, você fala de erro, mas fala de redenção, você aponta com a sua vida aquilo que é eterno. Não vale a pena a gente manter o que não pode ser perdido e acabar perdendo aquilo que deveria ter peso e eternidade para nós. A gente não pode sair por aí mantendo uma história, um jeito de viver que não deveria ser mantido, para acabar perdendo coisas que deveriam percorrer a nossa existência aqui na Terra e transcender para a eternidade. Essa vida passa e é um sopro, é um conto ligeiro, como já falei em uma das ministrações. É uma história tão curta, a hora que você abre os olhos, ela se foi. Mas você pode deixar um legado, uma história linda para ser contada nesta Terra e pode deixar um legado para a eternidade. Eu quero encerrar esse momento retomando uma experiência que tive na minha vida e que significa muito para mim e que tem muito a ver com a minha fala de hoje pela manhã. Há muitos anos atrás, há cerca de 30 anos atrás, tive o privilégio de trabalhar numa empresa, onde o dono daquela empresa amava Jesus. O nome dele era Celso. Ele era um empresário amoroso e não conseguia simplesmente ser um empresário. Ele conseguia ser um empresário, mas ao mesmo tempo ele comunicava com a sua vida aquilo que ele mais amava, que era Cristo, o Reino e a sua vontade. Durante o tempo que eu fiquei lá, foram meses, ele falou insistentemente de Jesus para mim. Eu mais do que ganhei dinheiro naquele lugar, eu mais do que ganhei experiência profissional, eu mais do que ganhei alguns dados para o meu currículo, eu ganhei eternidade, porque num dado momento, as palavras que ele me dizia começaram a fazer sentido, e houve um tempo em que eu me rendi a Cristo, eu me rendi ao Senhor Jesus, eu me entreguei completamente ao Senhor Jesus. Minha vida, meus sonhos, meus projetos, minha família, agora tudo era dele. Portanto, eu passo por aquela empresa, uma fábrica, passo por aquela empresa, mas eu sou marcado pela eternidade porque um homem chamado Celso Peçanha resolveu imprimir em meu coração verdades eternas. Mais do que um trabalho, foi uma experiência eterna que vivi. Eu queria te convidar a você marcar a vida de alguém com a eternidade e marcar a sua própria vida a partir do prisma também da eternidade. Estamos construindo uma vida e a nossa construção, ela pode desmoronar quando a nossa vida se encerrar. Ou, dependendo do material que está usando para essa construção, se tem eternidade nesse material, a hora que você encerrar a sua vida aqui, você continua prosseguindo com o seu legado, com a sua história, porque você marcou alguém e uma marca que vai durar para sempre. Eu quero orar com você. E nessa oração pedir que o Senhor nos ajude a construirmos uma história eterna, a construirmos uma história que deixe um legado eterno. Eu não quero passar por essa terra apenas. Eu quero ter a experiência de, no final da vida, olhar para trás e ter a conclusão de que marquei a vida de muitos com a eternidade. O Senhor Jesus nos devolve isto. Se o pecado nos roubou o que é eterno, Cristo nos devolve. Nele temos de volta a experiência da vida plena, da vida eterna. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, nós somos gratos a Ti pela palavra do Senhor que nos orienta, que nos direciona. E nesta hora, Pai, a minha oração é para que o Senhor nos ajude a vivermos de acordo com esse padrão eterno do Senhor. Estamos falando de vivermos uma experiência profunda nessa existência terrena, que ela não seja rasa nem pequena, mas seja profunda e significativa. Mas jamais teremos uma experiência terrena significativa, a menos que tenhamos olhado para essa vida a partir das lentes da eternidade. Nos ajude a tocar a vida de alguém com princípios eternos. Uma oração, um abraço, um conselho bíblico, um afago, uma forma de expressar amor, por vezes, ó Deus, práticas, nós entendemos que nós somos tão limitados. Mas pedimos que o Senhor nos ajude. Seja uma cesta básica que entreguemos, um abraço ou uma oração. Seja, Deus querido, um apoio, um conselho, qualquer coisa que comunique a eternidade. Mas Senhor, não nos permita passar por essa experiência terrena sem termos a certeza de que cumprimos a nossa missão. Eu oro por isto, em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos chegando ao final dessa celebração. Louvo a Deus pela sua vida, você que tem feito essa campanha conosco, e te convido a ficar atento, porque estamos caminhando para finalizarmos a nossa jornada. Quinta-feira próxima, dia 31, a gente encerra essa campanha. E agora, hoje à noite, daqui a pouco, na verdade, às 19 horas, teremos mais uma ministração ao seu coração. E esse culto de hoje à noite, como já temos anunciado, é um culto presencial. Você pode estar conosco aqui e também será transmitido ao vivo, através do Facebook e do YouTube.
Portanto, fique ligado, participe conosco, se puder vir, será uma bênção recebê-lo aqui ou mesmo na sua casa. O importante é que seja edificado pelo Senhor. Deus te abençoe, uma ótima manhã de domingo e até mais tarde, às 19 horas, se assim o Senhor nos permitir. Até lá!